grande erro quando a gente está falando de seguir uma alimentação saudável e de pensar nesse ponto, né, de se organizar para ter uma alimentação saudável, né? É você acreditar que você vai chegar em casa cansada, né, estressada de um dia intenso e você ter que pensar o que você vai comer. Boa noite, poderosa! Tudo bem? Eu ainda sou direto da cozinha da Nutri hoje, porque eu quero te mostrar a ter uma alimentação mais leve, né? A gente não sente aquele peso de ter que estar o tempo inteiro correndo atrás, de pensar no que vai comer, de estar na cozinha toda hora. Eu quero transformar isso de uma forma mais leve para você. Eu sei, tá? De coração aberto, que quando a gente fala, né, de organização, às vezes é um desafio para muita gente. Tem gente que realmente não gosta, né? Não é gostosinho, a gente enfrenta algumas dificuldades, mas é algo necessário, né? Algo necessário e que com o passar do tempo, conforme você vai fazendo, isso vai se tornando realmente algo mais fluido, mais simples, mais fácil. Jamais deixa para decidir o que você vai comer na hora, tá? Porque no momento que você já está com fome, a tendência nossa do ser humano é o quê? É ir pro, bem entre aspas aqui, é ir pro ruim. É fazer escolhas normalmente mais cheias de açúcar, né? Que de fácil acesso. Então, às vezes, tem um mercadinho do lado ali, padaria, coisa. Então, a gente acaba indo pro quê? Porque tá pronto. E por mais que você vá na padaria que tenha opção saudável, o fato de você decidir no momento que você vai comer, o teu estômago já tá roncando, o que vai acontecer? Você vai olhar pro brigadeiro, vai olhar pro pote de salada de fruta, você vai ter tendência de ir pro bolo, de ir pro doce, porque a tua decisão, ela está afetada pelo teu fisiológico, né? Pelo que o teu corpo está sentindo. Então, naquele momento que você tá com fome, que você já tá, né, com vontade ali de comer, o teu corpo, ele tá pedindo açúcar, ele tá pedindo carboidrato, tá? E aí, você começa a afetar o teu poder de decisão, tá? Então, grava isso é muito importante. Então, o grande erro que você está cometendo, né, que você pode estar cometendo, é tomar a decisão do que você vai comer na hora que bate a fome, tá? Não faça isso de verdade. Então, olha só, meu intuito aqui, na verdade, é a gente transformar esse mundo da organização, que é um desafio para muita gente, em algo realmente leve, tá? Organização, eu falo que é que nem roupa, né? Cada um tem o estilo, cada um tem o jeito. Tem gente que come em casa, tem gente que come em restaurante. Então, não existe uma regra para todo mundo. Isso é algo muito personalizado. E é isso que eu gosto, inclusive, que eu faço no atendimento dentro do guia lá que eu trabalho, passo, né, que é destravar o emagrecimento, onde a gente vai trabalhando esse passo a passo. Porque para cada um vai ter um jeito, tem coisa que dá certo para um, tem coisa que não dá certo para outro. Eu já passei por várias etapas. Eu, por exemplo, agora, neste exato momento, eu tô na vibe, estou no momento que eu estou fazendo marmita em casa, congelando, deixando minhas comidinhas. Tem momentos, às vezes, que já aconteceu de eu pedir marmita de fora. Já aconteceu de eu ter, né, minha semana organizadinha, mas eu não preciso me preocupar com o almoço, porque eu almoço na casa alguns momentos na casa da minha mãe. Às vezes eu levo só algo para complementar. Então, assim, depende muito o momento, tá? Mas olha só, a ideia hoje aqui é fazer um compilado de coisas que são essenciais, tá? Para sua organização fluir. Então, olha só, vamos falar o seguinte. O primeiro ponto é você conhecer a sua cozinha. Parece bobo, né? Pois é, você já chegou a dar uma olhadinha? Quais são os ingredientes que tem disponíveis na sua cozinha? Pois é. Aí você precisa ter alimentos saudáveis disponíveis. Então, assim, o que vai acontecer? Se você chegar em casa, você se comprometer a comer uma salada
E aí você percebeu que não tem salada na geladeira. E aí você tem que sair, você tem que comprar os ingredientes. Isso demanda tempo. Ninguém mais tem tempo sobrando, né? Tempo é dinheiro. Então a gente precisa otimizar. Você precisa ter uma cozinha que ela converse com o estilo de vida que você quer ter. Então, olha só, deixa eu te mostrar aqui. Eu vou virar a câmera aqui. Ó, falei que eu ia mostrar os bastidores, tá? Então, eu vou apresentar a minha cozinha literalmente para você, tá? Então, olha só. Eu vou virar aqui. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Ai, virei. Só para você ver, ó. Tá vendo aqui em cima? Aqui tem vários potinhos, tá? E esses potinhos aqui é literalmente os ingredientes que eu uso, né? Então, assim, eu tenho aqui todos os tipos de farinha. Porque se eu tivesse na minha despensa só farinha de trigo, o que ia acontecer? Eu não ia só fazer produto com glúten, eu não ia só fazer produto com farinha de trigo. Então, eu preciso ter variedade. Eu tenho aqui farinha de grão de bico, eu tenho amido, eu tenho, inclusive, farinha aqui, estão no lugar das farinhas. Eu tenho aveia, eu tenho farinha de milho. Então, eu tenho uma diversidade de ingredientes para quê? Para que eu possa... não quero ficar torta, não. Para que eu possa, quando eu tiver que preparar algo, eu tenha à disposição. Por exemplo, assim, aqui eu tenho alguns temperinhos, ó. Eu tenho pepper lemon, que é uma coisa que eu gosto. Eu tenho açafrão. Aqui eu já deixei pronto um shotzinho que é para aqueles dias mais punks, que eu preciso de disposição de energia. Então eu deixo as coisas, inclusive, à vista, tá? Porque, sabe, deixa eu mostrar uma coisa. Sabe por quê eu tenho açafrão e esse shotzinho aqui à vista? Porque são coisas que, nesse momento, eu preciso consumir. Então, assim, beleza, o açafrão normalmente ele fica guardado lá atrás, lá na minha prateleira. Só que como é algo que eu quero consumir, ele precisa estar no meu campo de visão. E é por isso que ele tá bem aqui, ó, bem em cima da minha mesa. Então, assim, qual é a primeira coisa que você precisa fazer? Dá o 360 aí na sua cozinha e olha o que você tem na sua despensa. Você é a pessoa que tem pacote de biscoito, estoque de leite condensado, que mais? Pacotes de pães, né? O que está disponível aí? Então, você precisa ter alimentos que conversem com o estilo de alimentação que você quer. Beleza, aí nesse momento talvez esteja surgindo aí na sua cabeça, Nutri, mas é que tem outras pessoas, elas comem outras coisas. Beleza, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se eles têm um outro padrão. Mas sabe o que você faz? Você faz um combinado. Você deixa esses alimentos lá no fundinho da prateleira e começa a trazer alimentos com essa pegada mais saudável para o seu campo de visão, tá? Então, esse é um passo importante de você começar a ter grãos, ter sementes, farinhas que conversem com o estilo que você quer. E o segundo ponto, tá? Qual que é o segundo ponto? Segunda coisa é você se preparar para a sua semana. Como que você se prepara, né? A gente tem os ingredientes que são secos, que são esses que eu falei, como farinha, temperos, grãos, sementes, né? E aí a gente tem um segundo ponto, que é aquelas compras... já dei spoiler. Que são aquelas coisas mais perecíveis, que a gente normalmente faz pelo menos uma vez da semana. Porque senão eles vão começar a estragar. Então, assim, uma vez da semana, é importante você ter aquele dia e horário para você fazer as compras da semana. Porque que isso não vai acontecer? Você vai chegar em casa, você vai abrir a geladeira, e aí você vai ver que você não tem nada para comer na geladeira. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o aplicativo e vamos pedir uma pizza, vamos pedir um X, vamos pedir... Aí é duas coisas, né? A gente começa a trabalhar os nossos sabotadores, né? A gente começa, não, porque não tenho nada, não tenho tempo de ir no mercado, vamos chamar aqui uma comida, né? Então, a gente tem que quebrar todas as possibilidades de desculpa, entendeu? Então, qual que é a gente precisa ter data e horário para fazer as compras da semana. E o que eu quero te passar aqui, gente, sério, é muito legal, porque assim, eu mesma, sabe, vocês sabem, né, que eu testo tudo que
que eu levo para os pacientes, que eu entrego em consultório, tudo eu aplico na minha vida antes para saber o que dá certo, o que funciona e o que não dá certo. E por muito tempo, eu tive aquele padrãozinho de pegar o cardápio, olhar os ingredientes que estavam lá e ir no mercado para depois preparar. Gente do céu, pode ser que para alguém funciona, tá? Mas para mim, realmente, que eu gosto de ter uma certa flexibilidade, liberdade na alimentação assim na minha semana, ficou um pouco insano. Uma que eu comprava um monte de coisa, gastava muito mais e escolhava muito mais os ingredientes. Então, assim, eu desenvolvi uma forma de você fazer a sua compra, né, executar a sua compra no mercado, sem necessariamente você ter um cardápio, tá? Então, o que você precisa fazer? Anota aí. Anota, porque isso aqui é regrinha básica para quem não quer fazer lista de compras, tá passando na frente do mercado, precisa executar, vai lá e compra, tá? Então, olha só. Coisas básicas. Você vai fazer a tua compra da semana. Você vai comprar de 2 a 4 tipos de proteína. Então, assim, se você come carne, obviamente, né? Então, assim, você vai comprar carne, você vai comprar frango, peixe, enfim, as proteínas que você gosta para você utilizar ali na tua semana. De 2 a 4, depende muito o consumo de carne, se você é aquele tipo de pessoa que come carne todo dia ou não, tá? Mas assim, uma variedade de 2 a 4 tipos de carne. Aí você vai comprar pelo menos um tipo de leguminosa. Não confunda. O que é leguminosa? Feijão, lentilha, ervilha, que mais? Grão de bico. Isso são leguminosas, tá? Então você vai comprar pelo menos um tipo. No mínimo, né? No mínimo um tipo. 2 tipos de carboidrato, pelo menos, tá? Para compor aí a sua semana. Então, a gente tem o arroz, a gente tem o macarrão, a gente tem da linha das batatas, aipim, tá? Eu só posso comprar 2? Não é uma regra, assim. Mas comprando pelo menos 2 tipos, você já consegue fazer uma boa composição de pratos para sua semana, tá? Certo? Agora, um ponto importante. Vegetais. Você precisa pelo menos 4 tipos diferentes de vegetais. Então, eu vou pegar uma cenoura, eu vou pegar um pepino, eu vou pegar um brócolis, eu vou pegar, sei lá, eu falei cenoura já, que mais? Uma couve. Não, mentira, a couve vai entrar na outra classificação. Vou pegar uma couve-flor, tá? Então, eu peguei 4 tipos diferentes de vegetais, tá? Aí, a gente vai escolher, no mínimo, um tipo de folha verde, tá? A gente precisa, obrigatoriamente, ter um tipo de folha verde, tá? Captou? Captou a informação? Então, olha lá. Reprise, tá? Vai fazer a compra da semana? Você vai pegar de 2 a 4 tipos de carnes ou proteínas, um tipo de leguminosa, no mínimo 2 tipos de carboidratos, 4 tipos de vegetais, uma folha verde, eu quase esqueci, tem os complementinhos que eu gosto de colocar, como, por exemplo, os temperinhos, salsinha, cebolinha, o tomate, eu gosto de ter, a cebola, e os leites e derivados para quem consome, tá? Então, assim, alguns complementinhos, assim. E aí, você tendo essa lista gravada na sua cabeça, fica muito mais fácil, né? Porque um grande desafio na hora de você pegar o cardápio e sair com a lista de compras, é que muitas vezes você não encontra no mercado aquilo que você propriamente quer. Beleza, na minha lista de compras tem batata doce. Aí você fica lá quebrando a cabeça pra achar a tal da batata doce, e às vezes não é o que você tá com vontade de comer. Então eu gosto de ter essa liberdade de eu poder escolher qual é o alimento que eu quero. Terceiro ponto. Terceiro item da nossa dinâmica aqui de organização, tá? Olha só. Deixa eu tomar. É justamente em cima do tempo, né? Seria maravilhoso se a gente tivesse tempo sobrando, que a gente pudesse ficar na cozinha, incrementando, testando, fazendo coisas. Juro que é meu sonho de consumo, tá? Mas, infelizmente, né, a nossa vida, ela está cada dia mais corrida, mais turbulenta,
a gente abraça mais responsabilidades, então a gente acaba não tendo tempo, né? Então assim, a gente tem que dar conta de trabalho, de casa, quem tem filho tem que dar conta de filho, às vezes tem que dar conta de outros membros da família, então às vezes a gente enlouquece, a gente literalmente enlouquece. Então assim, esse terceiro passo, ele parece que vai te tomar mais tempo, mas no fim das contas da sua semana, você vai economizar tempo demais, vai otimizar muito o seu tempo. Então olha só, o que é interessante? Você separar um tempinho da sua semana, né? Um tempinho da sua semana para deixar algumas coisas já pré-prontas, tá? Porque assim, ó, é maravilhoso você poder chegar em casa, abrir a geladeira, pegar 2, 3 potinhos, incrementar aqui alguma coisa na cozinha em questão de 5, 10 minutos você ter o seu jantar pronto, de verdade. Então assim, às vezes é 1 hora que você dedica para lavar uma salada, desfiar um frango, fazer um bolo, alguma coisa para um lanche da tarde, por exemplo. Então, é 1 ou 2 horinhas da sua semana que você dedica para fazer isso, que lá no final da semana você vai ter economizado de, sei lá, 3, 4, 6 horas da sua semana, tá? Se você fizer as contas, né? Para você fazer uma janta do zero, tá? Um almoço, uma janta do zero. Você normalmente leva ali em torno de, sei lá, uns 40 minutos a 1 hora. Se você pegar 1 hora, multiplicar isso, no mínimo, né? Tô falando só da janta. A gente tem almoço, a gente tem janta, a gente tem café da manhã. Então, se a gente pegar isso nessa semana, são 7 horas. São 7 horas. Então, assim, se a gente conseguir compactar, né, essa 1 hora por dia e a gente transformar isso em 20 minutos, né, jogando alto aqui 20 minutos, com algumas coisas já pré-prontas, nossa, é o céu. Você já chega em casa com a cabeça do que você já sabe que vai comer. Então, assim, nossa, eu já sei que eu tenho um franguinho lá, eu só vou aquecer o frango, vou cozinhar um macarrãozinho, tá tudo pronto ali, vou pegar a salada que já tá lavada. Gente, é céu, de verdade, é céu, tá? Então, assim, o que eu gosto de recomendar, assim, ó, salada tem que estar lavada na geladeira. Porque se você tiver que abrir a geladeira, decidir pegar aquele pé de alface, ou enfim, de rúcula, enfim, e lavar, sério, você não vai comer. Você não vai, tá? Então, olha só, deixa eu até mostrar. Eu tenho uma potinho que fica na geladeira, ó. Até eu já também tenho umas folhinhas já manchadinhas, porque eu lavei isso aqui, foi que no sábado? Foi no sábado, tá? Então, assim, eu deixo já no meu potinho aqui separado, já, tá? Então, eu lavo todas as folhas e eu gosto muito de utilizar. Não sei se vocês conhecem, me coloquem nos comentários. Coloquem nos comentários se vocês já usaram ou já viram esse secador. Ele é bem bacana, porque assim, pra saladinha durar, né, durar toda a semana, é importante que ela esteja seca, né? Então você vai lavar, vai colocar aqui dentro, você vai fechar, aí você gira, vai funcionar que nem uma centrifugadinha, vai escorrer a água, e aí você vai guardar isso no potinho. Quanto mais seco a folhinha estiver, mais isso vai te durar, tá? E o potinho mais fechado possível, melhor. Isso aqui é maravilhoso, tá? É realmente, assim, ó, muito bom, tá? Se você não tiver, obviamente, você pode estender assim, ó. Você pode pegar uma toalhinha, você estende, coloca as folhinhas em cima e vai secando. Mas não seca tão bem. E aí a salada, às vezes, ela não dura tanto. Mas assim, no secadorzinho eu gosto bastante, viu? E me dura a semana tranquilamente, tá? Tranquilamente. Certo? Então, assim, saladinha lavada, vocês podem já deixar algumas coisas pré-prontas. Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. O que eu tinha deixado pronto para essa semana? Olha só, eu já deixei algumas coisinhas no final de semana. Eu vim pra cozinha, foi literalmente 2 horas na cozinha, tá? Mas é que eu fiz marmita para todos os dias e mais algumas coisas para os lanches, tá?
Então, assim, uma coisa muito, muito boa para questão de organização é os temperinhos. Gente, aqui em casa, quem pica os temperos é meu marido. Aí ele não picou essa semana, aí eu piquei, mas eu não tenho paciência. Aí eu deixei bem grandinho assim, mas é que, sabe que eu até gosto grandinho? Eu fiz uma pastinha de abacate, que eu amassei o abacate, eu coloquei um pouquinho de sal, pimenta e essa cebolinha assim grandinha. Gente, ficou maravilhoso, tá? Se você tiver abacate em casa, eu já faço porque fica divino mesmo e é muito rápido. Certo? Aí assim, eu já deixo algumas coisinhas, então eu cozinhei aqui, não sei se vocês conhecem, cevadinha, mas ela é tipo um arroz, então dá pra deixar algumas coisas já meio que encaminhadas, sabe? Então, ter coisas assim já mais pré-prontas facilita muito. Por exemplo, ontem a gente fez sopa aqui em casa, né? Então, assim, a gente já fez sopa ontem para já dar. Eu já fiz, na verdade, pensando em 2 dias. Eu já fiz ontem para sobrar para hoje. Depois que eu encerrar a live aqui, eu já tô com a minha janta garantida, entende? Então, é mais ou menos desse jeito que o negócio vai funcionando. Você tem que ir pensando, tá? Dúvidas, perguntas, angústias, desesperos, me contem aqui nos comentários. Como estamos? Coraçõezinhos, estão gostando? Estão em desespero? Em pensar? Fazer tudo isso? Me tragam o que tá vindo aí na cabecinha de vocês, porque aí eu consigo ajudar, tá? Organização é aquilo que eu falei. Não é gostosinha. Tem gente que tem mais aptidão para isso, tem gente que não tem aptidão e aí a gente precisa trabalhar mais. E é por isso, né, que eu gosto de trabalhar um passo a passo bem desenhado, né? Quando eu conheço as tuas demandas, as tuas necessidades, eu consigo desenhar um programa, né, que é o D20, né, que na verdade os 20 dias iniciais do tratamento, onde eu começo a trabalhar muito focado em cima dessa parte da organização. É literalmente um passo a passo, tá? Então, todo dia tem um desafiozinho lá para você executar, para você se ambientar nesse mundo da organização, tá? Então, assim, não é gostosinho, mas se você quer emagrecer, se você quer ter uma alimentação saudável, se você quer esse estilo de vida onde você consegue se alimentar bem, se alimentar saudável, sem enlouquecer durante a semana, sem virar uma loucura, né, em meio ao trabalho. E você pensa, não, tem que dar conta de alimentação, de cuidar das crianças, de trabalhar. Não dá, né? Então, assim, a alimentação, ela tem que ser algo que realmente seja algo mais fluido, mais natural, tá? Então, desse jeitinho que a gente consegue. E outra coisa, gente, importantíssimo, ó, presta atenção, se você tá me ouvindo de lado, vem pra cá agora, tá? Vem pra cá agora. O que acontece? Muitas vezes eu vejo vocês buscando alimentação saudável e aí você pega assim, você vai montar o teu pratinho, você pega uma alface e um tomate. Gente, alface e tomate, gente, eu gosto, tá? Eu acho saboroso, beleza, assim, mas comer alface e tomate não é algo que aguça no paladar. Talvez pra ti seja, talvez não. Talvez você coma por obrigação. Então, a gente tem que começar a transformar a sua alimentação em algo gostoso, tá? Se você tá aí comendo, né, buscando uma alimentação saudável e forçando, né, repense. A gente precisa deixar os alimentos saudáveis de forma saborosa. Então, assim, beleza. Em vez de fazer o alface e tomate, será que não dá para fazer? Por exemplo, olha só. Vou até pegar aqui na geladeira que eu tenho. Por exemplo, olha só. Fazer uma saladinha, fazer uma salada. Aí você pica alface, pica o tomatinho, joga a cebolinha por cima. E aqui eu tenho um molinho que eu fiz, tem só o restinho. Tem um molinho que eu fiz, que ele é basicamente um iogurte natural. A verdade é que eu usei kefir, mas o iogurte natural vai funcionar parecido. Então, você vai usar o iogurte natural, você vai colocar um pouquinho de sal,
de pimenta, azeite de oliva, vai misturar tudo isso, colocar o temperinho que você quiser e misturar isso na salada, gente. Não fica muito mais saboroso? Não fica muito mais gostoso? Então, assim, essa é uma regra de ouro. Você precisa começar a gostar, fazer coisas que agradem o teu paladar, tá? Ok? Fez sentido? Fez sentido ou não? Me contem, tá? Olha só. Resumão, tá? Resumão. Então, olha só. Primeira coisa, você precisa ter os teus ingredientes à disposição. Tenha uma cozinha que converse com o teu estilo de vida saudável. Tenha farinhas, tenha grãos, tenha sementes. Se você tem outras pessoas na sua família, conversa com elas para deixar esses alimentos mais saudáveis, mais no teu campo de visão, e deixa aquelas outras coisas, né? Doces, enfim, leite condensado, pão, enfim, essas coisas. Não tem nada contra o pão, tá, gente? Mas eu sei que a maioria das pessoas tem uma certa tentação. Ela pode ver um pacote de pão que come o pacote inteiro. Então, deixa essas coisas mais no fundo, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma logística de compras, tá? Tenha o teu dia de fazer compras e siga aquele script que eu te falei, tá? Nutri, não consegui acompanhar como que é a sequência da compra. Beleza, se você ainda não está na lista VIP, eu vou disponibilizar lá dois materiais, tá? Para você fazer todo o seu planejamento, tá? O planejamento enfim, desde de compras até organizar a sua alimentação do dia seguinte, que já vai planejar a tua cabeça, já vai planejar todo o teu sistema aí do que você vai comer no dia seguinte, tá? Então, se você não tá na lista VIP, assim que a gente encerrar a live, já me manda um direct, que a gente já conversa, já te adiciono por lá. Terceiro ponto, tire o momento da sua semana para picar temperinho, lavar salada, cozinhar um arroz, deixar algumas coisas já encaminhadas, tá? Fazer um lanche, cozinhar gente, ovo. Ovo é uma coisa que dá pra você deixar já cozido na geladeira, tranquilamente. Você deixar num potinho fechado. Eu cozinhei ovo no domingo, tá? No domingo, hoje eu vou usar os últimos 2, tá? Porque pra mim é muito, muito fácil, assim, ter ele pronto, ele já tá frio. Se eu quiser usar numa salada, eu uso. Se eu quiser levar de lanche, eu levo. Pra mim, ele é um coringa, assim, na minha alimentação. Tá? E quarto ponto, tenha prazer na alimentação que você está fazendo, tá? Se você, só um asterisco aqui, tá? Falando desse ponto de você ter prazer. Se você hoje tem uma alimentação muito fora do padrão, você come muita pizza, muito X, no momento que você fizer a transição, vai ser desconfortável, você vai estranhar. E assim, beleza, você ter um momento de adaptação que você não vai estar sentindo tanto prazer na alimentação. Mas depois que você já tá adaptado, que você já tá fluindo dentro da sua alimentação, gente, você tem que sentir prazer, tá? Beleza? Certo? Gente, eu sei, né? Quando eu entro a falar de organização, cozinha, eu me estendo um pouco mais, né? Mas me conta aqui, valeu a pena? Valeu a pena nosso encontro de hoje? E é isso, tá? Olha só, organização é um desafio. Eu costumo falar que para os pacientes que é o primeiro momento, né, do acompanhamento. Então, ajustar isso, deixar o processo, né, de emagrecimento, da busca por essa alimentação saudável, ela se tornar leve, num primeiro momento, você vai sentir literalmente como no meio de um ciclone. Mas o que você precisa entender é que essa fase de você se ajustar, entender a tua organização, ela é temporária, né? Então, assim, é por isso que existe o Destrava em 20 lá, né? Que são os 20 dias para destravar todo esse processo de organização, onde a gente vai ajustar. Se você come em restaurante, também tem as suas formas de organização, tá? Não necessariamente, por exemplo, se você come em restaurante, você não vai precisar montar comidinhas, marmitinhas e nem nada para almoço.
você vai ter um outro esquema, uma outra forma, tá? Então também faz sentido para quem come fora. Mas você precisa da sua organização, tá? Você precisa planejar onde você vai comer, como que vai ser. Então tudo isso tem um passo a passo para que você consiga fazer isso, certo? Então, assim, se você de verdade está cansado desse mundo onde você fica aí sobrecarregada, tendo que cozinhar todo dia, vem falar comigo aqui depois, que aí a gente vai... Que aí eu te explico melhor como que funciona, todos os detalhes para você ter esse estilo de vida, né? Onde você consegue ter leveza, dar conta das coisas que tem na sua vida e ainda assim se alimentar de forma saudável. Certo, gente? Gente, de verdade, fiquei muito feliz com a nossa live de hoje, né? Falar que sim, muito que bom que você gostou. Então, encerramos a nossa live aqui. Espero que tenha contribuído aí no dia de vocês. Eu espero de verdade que você pegue pelo menos um item dessa nossa listinha aqui e aplique na sua vida. Lembra, se você não aplicar, você não tem resultado. Tá? Então, se você aplicando alguma coisa que você ouviu, que você aprendeu aqui nessa live, já vai te gerar resultado, certo? Agora, se você quer ter um resultado rápido, fala comigo depois do encerramento dessa live. Tá certo, gente? Beijo, beijo. Nos vemos amanhã no próximo desafio, certo? Tchau, tchau.